Olá, aqui é o Rick da Saúde Financeira. Hoje nós vamos falar como viver de renda. 6 pilares para sua independência financeira. Preste atenção. Você gostaria de saber qual o melhor ativo para viver de renda e não se preocupar mais com dinheiro? Eu vou te mostrar aqui. Viver de renda é o que milhões de pessoas, milhões de brasileiros sonham. Imagine poder viver tranquilamente sem ter que trabalhar muito ou até parar de trabalhar. Imagine não ter chefe, horários e obrigações. É um sonho, não é mesmo? Não é à toa que a Mega Sena agrega milhões de apostadores. Infelizmente, o mesmo interesse não ocorre em investimentos. E é justamente através dos investimentos que você pode viver de renda financeira com mais segurança. O caminho é o investimento, mesmo que seja pouco. Se você quer ser independente financeiramente de um emprego, seus pais ou qualquer coisa, está na hora de tomar uma atitude. Deu de viver quebrado, não é mesmo? A primeira questão para viver de renda é você possuir uma reserva de emergência. Para viver da sua renda financeira, o passo mais importante é criar uma reserva financeira de emergência. Aquele dinheiro guardado para qualquer imprevisto que demande dinheiro, como um acidente de carro, doença e etc. O seu fundo de emergência deve ser equivalente a 6 vezes o seu custo mensal. Se você precisa de 2.000 para pagar as contas, a sua reserva deve ser de R$12.000 no mínimo. Depois de ter dinheiro reservado, você pode começar a trabalhar para viver de renda. Vou mostrar como você pode viver de renda fazendo o seu dinheiro trabalhar para você depois de criar sua reserva de emergência. Veja com atenção os pontos a seguir. O mais importante, coloque essas dicas em prática para ter estabilidade financeira que tanto sonha. Se tiver qualquer dúvida, fale comigo, não hesite. Mas o que significa viver de renda? É possível viver de renda de investimentos? Vou te mostrar que é totalmente possível mesmo. Apenas da renda de aplicações financeiras você vai conseguir ter uma vida muito melhor, apenas com essas rendas. Milhares de pessoas têm conseguido fazer isso, seguindo algumas dicas. Então vamos lá. Para conseguir viver de renda, você precisa que seus investimentos tragam um lucro o suficiente para que você pague suas contas mensalmente. Como investir para viver de renda? Existem 3 passos importantes para você viver de renda investindo. Você precisa ter dinheiro sobrando para investir. Você precisa saber quais as aplicações escolher. Você precisa ser paciente, pois isso vai demorar. E sem aplicar dinheiro mensalmente será muito difícil viver de renda. E se você está na mesma situação em que milhões de brasileiros estão, será preciso um bom tempo para acumular um bom valor aplicado. Como viver de renda? Confira os 6 pilares infalíveis para viver de renda. Se você não tem uma herança, você precisará trabalhar duro para viver de renda. A maioria das pessoas quer parar de trabalhar cedo e viver de renda, mas isso não é tão simples. Você precisa ser paciente, trabalhar duro, estudar a economia, investimentos, fazer por merecer. Em resumo, você precisa aprender como viver de rendimentos. Veja agora o passo a passo para viver de renda. Se você estudar essas dicas e colocar em prática, cedo ou tarde estará capaz de se aposentar com a renda dos seus investimentos. Passo 1. Faça um balanço financeiro. Esse passo é o primeiro e um dos mais importantes. Responda com sinceridade. Você sabe exatamente o quanto ganha, quanto gasta e quanto poderia economizar mensalmente? Assim como uma empresa precisa conhecer seus números para ser independente, você também precisa então, você deve fazer isso de 2 formas, com um aplicativo ou até mesmo com uma planilha.
no seu computador ou no papel. O importante é colocar todos os seus ganhos mensais, dívidas atrasadas, contas recorrentes e contas variáveis. Esse foi o primeiro pilar, seu balanço financeiro. O segundo pilar, pague suas dívidas atrasadas. Depois de fazer seu balanço financeiro, está na hora de pagar aquelas dívidas antigas, caso você tenha alguma. Imagine que você consiga uma ótima renda de 3.000 ao mês com seus investimentos. No entanto, suas dívidas geram 2.000 de juros ao mês. Você é independente? Claro que não. Por isso, some todas as suas dívidas, chame os credores e negocie. Depois de negociadas, o seu nome já deixará de ser negativo e os juros serão encerrados. Esse foi o pilar 2. Agora o pilar 3. Faça um planejamento financeiro. Agora que você possui o conhecimento das suas finanças e zerou as dívidas, está na hora de traçar um mapa para a sua independência financeira. O mapa do tesouro. O primeiro passo é saber qual é o máximo que você consegue guardar de dinheiro mensalmente. O ciclo de enriquecimento é simples. Trata-se de ganhar, poupar, investir. A relação entre o que você ganha e o que você poupa possibilitará mais ou menos investimentos. E quanto mais você investir, mais rápido poderá viver de renda. No seu planejamento financeiro, descubra qual é o mínimo a ser investido para que você seja independente financeiramente em tantos anos que você quiser. Pode fazer simulações para ver como isso funciona. Esse foi o pilar 3. Agora o pilar 4, execute o seu plano. Um plano só é bom quando é bem executado. Então você precisará de paciência e disciplina para economizar e investir mensalmente. Se tiver problemas para economizar, foque no objetivo. Tenha ânimo no futuro, o esforço vai valer a pena. Esse foi o pilar 4. Agora o pilar 5. Aprenda sobre investimentos. É fundamental entender quais são os melhores investimentos para viver de renda. É impossível ensinar tudo o que você precisa saber em apenas um dia sobre investimentos. Você vai precisar de tempo e dedicação, principalmente porque você possui objetivos únicos e está em um mercado volátil. Por isso é importante estar sempre ligado na economia e nos informes econômicos. Quanto mais conhecimento você tiver, mais estudo, mais chances tem de multiplicar seus ganhos com oportunidades únicas de mercado. Esse foi o pilar 5. Agora vamos ao pilar 6. Seja paciente, tenha disciplina. Como dito, o lado emocional pode afetar bastante o seu objetivo de viver de renda. Então nunca esqueça do seu alvo. Pode ser difícil ser paciente. Esse processo pode demorar muito se você consegue guardar um pouco dinheiro, mas pode ser rápido se você guardar mais dinheiro para ter uma boa forma de viver de renda. As reformas da Previdência estão aí questionando as aposentadorias. Então, tome cuidado, simule o quanto que você precisa de investimento para ter renda futura. Quanto rende R$1 milhão investidos? Comece a calcular agora para viver de renda no futuro. Antes de começar, descubra qual é o seu perfil de investidor. Peça ajuda. Se você for arrojado, pode arriscar mais na renda variável, minha preferida. Caso contrário, basta expor apenas uma pequena parte do seu patrimônio. A regra de ouro é simples: nunca arrisque o que não está disposto a perder. Cerca de 0,7 de rendimento aplicando R$1.000 mensalmente, você precisará de 25 anos de aplicação para conseguir o seu primeiro R$1 milhão. No entanto, possivelmente você poderá aplicar mais conforme cresce na carreira e conforme sua carteira de investimentos rende. Provavelmente conseguirá viver de renda antes disso. Então veja como montar sua carteira. A sua aplicação pode render de formas diferentes de acordo com o investimento escolhido. O rendimento pode ser pago apenas no vencimento da aplicação, permanecendo aplicado por mais tempo, como acontece com muitos CDBs e produtos de renda fixa.
Mas ele também pode ser pago em períodos determinados, como semestralmente em ativos que pagam cupons de rendimento, como o Tesouro IPCA mais juros semestral e o Tesouro pré-fixado com juros semestral também. Se você já tem um montante necessário para viver de rendimento, então só precisa de uma aplicação segura que pague o rendimento necessário para você viver com tranquilidade. Um bom exemplo é o Tesouro pré-fixado com juros semestral. Ele paga rendimento a cada 6 meses. Você precisa investir até ter um patrimônio que valha algo, ou seja, o dinheiro vai render, mas não vai voltar para a sua conta antes do vencimento. Assim, o próprio rendimento começa a gerar mais rendimentos. Dinheiro gera dinheiro. O conceito mais importante de uma carteira de investimentos é a diversificação, não colocar os ovos nunca na mesma cesta. Como ela pode construir uma engenharia financeira para quando um tipo de aplicação dar prejuízo, outros cobrirem as perdas. Vamos lá, o objetivo é viver de renda no longo prazo. Para isso, você precisa aplicar em investimentos de renda fixa e renda variável, com segurança. Esses são os investimentos de renda fixa que possuem um rendimento garantido acima da poupança. Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, LC, essas aplicações, com exceção do Tesouro Direto, possuem garantia do FGC, que é um fundo garantidor, protege o seu dinheiro até R$250 mil por CPF contra uma possível calote do emissor, uma falência. Na renda variável não existe essa garantia. Todavia, é raro que esse calote aconteça, mas ninguém está livre disso. Esses são os investimentos recomendados para você aplicar na renda variável. Agora nós vamos ver, é importante fazer aplicações em mais de um tipo de investimento. Fundos multimercado, os FMs, são ótimos para fazer uma diversificação de investimentos automática, pois é o gestor do fundo que divide o dinheiro dos investidores entre renda fixa e variável de acordo com o momento do mercado. Veja um exemplo de rendimento mensal de um bom fundo multimercado conservador. Ele pode gerar aí muito mais do que a inflação. As ações no Brasil são uma das melhores formas de se expor ao mercado nacional. Você pode aplicar no índice Ibovespa, que mede a performance geral da bolsa, ou ainda escolher diretamente ações. Lembre-se, aplique apenas o que você estiver disposto a perder. Não corra riscos desnecessários. Investir em ações fora do Brasil é importante e estar exposto ao mercado internacional, em dólar, forex, principalmente a Bolsa Americana. Existe um ótimo fundo de investimento que proporciona isso, que são as listadas na SP 500. Investir em câmbio, além de estar exposto à Bolsa Americana, é importante e possui uma derivação de rendimentos do dólar. Você pode fazer isso de diversas formas. As mais simples são aplicando em fundos de câmbio, aplicando em empresas exportadoras. Nesse último caso, as empresas exportadoras, você pode ganhar com a sua valorização e por outros fatores também. Destaco aqui as empresas de celulose, que são muito valorizadas sempre que o dólar sobe, como a Suzano, por exemplo, Klabin. Viver de renda é possível de poupança? Eu diria que não, porque poupança hoje em dia é um rendimento negativo, está muito abaixo da inflação e alguns fundos, por menos que paguem, são mais líquidos, como os próprios relacionados ao poder público. Pronto, você está aí apto a viver de renda. Qualquer dúvida eu estou à sua inteira disposição. Não é difícil aprender como ser independente financeiramente. Vai bastar o seu esforço, a sua dedicação e o trabalho duro, paciência, claro, planejamento. Você é capaz. Principalmente se você consegue investir apenas um pouco de dinheiro todo mês, aí vai demorar bastante tempo. Mas se você investir muito dinheiro, o retorno vai ser rápido, obviamente considerando os riscos aí
que são inerentes a qualquer tipo de investimento. Daqui a 5, 10 ou 20 anos, você pode ter um bom retorno, só depende de você. E quanto antes você começar, antes poderá se aposentar e viver tranquilamente. Todos esses anos podem parecer muito tempo, mas são pouco em comparação ao necessário para se aposentar com a Previdência Social, por exemplo, inclusive com um teto menor de salário. Comece hoje mesmo. Se você tiver qualquer dúvida, fale comigo. Desejo bons investimentos.